Primeiramente, boa noite. Confirmem para mim se minha voz está saindo certinho para vocês aí. Dê uma confirmação. Valeu, estão os joinhas aí. Beleza, obrigado, pessoal. Então vamos lá. Valeu, obrigado, pessoal. Repetindo, deixem o nome dos meninos aqui no chat, tá legal? Para a gente poder ter o controle de quem está participando, quem está ciente da situação, tá bom? Então vamos lá. Essa reunião, pessoal, era para ter saído ontem, devido a algumas situações aí a gente marcou para hoje. Tá legal? Então, é para falar especificamente, prometo não tirar muito tempo de vocês aí, tá? Falar especificamente aí desse novo campeonato que a gente vai jogar, chamado Paulistinha League, tá? Como vocês já receberam o comunicado aí, a convocação que a gente fez dos meninos que a gente conta nesse campeonato, tá? E é bom colocar essas reuniões, eu acho que é bem produtiva essas reuniões, como todos os eventos que a gente faz, ainda mais se tratando de um campeonato que é a primeira vez que nós vamos jogar, né? Então, esclarecer alguns pontos e também absorvendo algumas dúvidas que a gente possa já estar respondendo, ou se a gente não souber a resposta já de bate-pronto, a gente vai buscar respostas para vocês aí, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou passando os slides aqui. Então, por que eu nomeei aí novos desafios, tá? Porque é um campeonato novo, vai envolver uma logística diferente da escola, uma logística diferente dos meninos e dos pais também, tá? Vai sair um pouquinho do tradicional lá de estar trazendo, às vezes perto para estar jogando, vai ter jogos, eu vou explicar nos próximos slides aí que talvez sejam longe, tá? Então a gente vai alinhando aos pouquinhos aí, tá? O objetivo da participação desse campeonato, pessoal, como o nosso projeto lá do Chute Inicial Academy, futebol de alto rendimento, começou lá em março, um dos objetivos era esse, né? Jogar um campeonato mais forte, mais pesado, né? Que tem uma visibilidade maior aí, onde a gente possa estar colocando os nossos meninos em evidência aí, né? Para que eles possam estar mostrando o seu futebol, né? Que a gente possa estar indo com as nossas equipes ali. Então, esse é o objetivo de estar participando do Paulistinha League, tá? Vou rodar aqui, ó. No final do mês a gente esteve em São Paulo, com toda a equipe aí, o Walter, o Edson, o Rafão, o Henrique. Lá em São Paulo, onde foi o congresso. Nesse congresso foi colocado algumas situações lá do que iriam ocorrer no campeonato, né? Muitas coisas já estão definidas, outras ainda não. E conforme vai saindo as notícias, a gente vai passando para vocês aí. Foi um evento bem bacana lá, tá? O nível da competição, para quem não conhece aí, muitas vezes a gente ouve falar paulista, como que é, joga paulista. Então existem várias nomenclaturas aí, né? Existe o Campeonato Paulista mesmo, que é da federação, que não tem a ver com esse Paulista Cup, né? Onde jogam os clubes. E dentro dessa Paulista Cup existe duas situações. A Paulista Cup de clubes, né? Onde jogam as equipes federadas, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Ponte Preta, as equipes da base mesmo. E existe o Paulista Cup de base, né? Onde pode jogar as escolas de futebol, os grupos de alto rendimento. E eles fazem essa divisão aí. No primeiro semestre tem a Paulistinha Cup e no segundo semestre a Paulistinha League. Tá? Então é um nível alto, é um nível onde a gente vai encontrar equipes fortes, equipes bem treinadas. Então é uma situação que a gente, por ser a primeira vez que a gente está jogando, a maioria dos meninos, 99% ali, também é a primeira vez que vai enfrentar um campeonato assim. Então a gente conta aí com o apoio dos pais, com a compreensão em certas situações aí por entender o nível técnico aí da competição, né? Mas a gente está confiante aí que o trabalho está sendo bem desenvolvido e fazer um bom papel lá, né? E aquele negócio, né? Não tá tudo perdido quando perde, não tá as mil maravilhas quando ganha, né? O importante é o aprendizado a cada treino, a cada jogo, a cada vitória, a cada derrota, a cada campeonato, né? Então vamos lá. Os locais dos jogos, pessoal, ele pode ser tanto em Sorocaba, quando a gente for mandante, pode ser também em cidades vizinhas e em São Paulo, capital, tá? Ainda não saiu a tabela de jogos, então a gente está nesse aguardo aí.
tá? Se eu não me engano, do Sub-10 saiu pelo menos o grupo que a gente tá, então tem bastante jogo, bastante equipes que é de São Paulo, por isso que eu falei que vai envolver um pouquinho da logística dos pais aí em relação a tá comparecendo nos jogos, tá levando, ou mesmo a gente tá combinando de levar os meninos, que eu vou citar mais à frente aí, tá? Os dias e horários, então eles podem ocorrer nos domingos, sábado de manhã, tarde, noite, sábado à tarde, durante a semana à noite. Então eu coloquei 3 situações aí, pessoal, que podem ocorrer, que fogem um pouquinho da normalidade que a gente pratica ali, né? Sempre o jogo de sábado de manhã, todo mundo está acostumado. Então esse tipo de campeonato às vezes demanda de ter um jogo, sei lá, domingo, 7 horas da noite. Tá? Então é uma situação que, para poder estar jogando esse tipo de campeonato, a gente tem que enfrentar, não só nós, mas todas as equipes participantes, tá? Como eu falei, ainda não saiu data, não saiu horário, mas estejam cientes e preparados que existe essa situação. E, claro, como a gente convocou e quase na sua totalidade vocês já confirmaram, a gente conta com vocês nessa, tá? Então, existem uma série de sanções, uma série de multas que ocasiona caso a equipe de WO não compareça com a quantidade de atletas que tem que comparecer, tá? Então, é importante o comprometimento quando se entra nesse tipo de evento, de campeonato, que tem a dedicação dos professores, dos meninos ali jogando, mas também muito mesmo a dedicação e o comprometimento dos pais aí, por isso dessa reunião, tá? Para despertar em vocês essa situação, não serem pegos de surpresa, um jogo 8 horas da noite numa quarta-feira, lá em São Paulo. E aí, vamos ter que ir, vamos ter que jogar, vamos ter que... Aqui a gente vai fazer a nossa logística de remanejamento de professores, de aulas, a rotina de todo mundo envolvido e assim como os familiares também, tá bom? Vamos seguir aqui. As categorias que a gente vai entrar são essas categorias aí, é o sub-10, sub-12, sub-14 e sub-15, tá? Então os anos de nascimento estão aí, tá? A gente depois, a gente que eu digo, eu, Walter, Edson, Henrique, Tavito, Rafão, depois de muito pensar, se debruçar sobre várias planilhas, sobre várias equipes aqui, a gente achou que essas seriam as equipes que a gente conseguiria abranger mais alunos ali, mais atletas ali de qualidade, né? Então a gente resolveu jogar com essas equipes aí, tá? E na frente aí consta a quantidade de jogadores. Então o Sub-10 é um jogo de 9 contra 9, né? Sendo 8 na linha, 1 no gol, tá? Então a gente vai treinar para isso, tá? Já vem treinando, né? E as demais categorias, 11 contra 11 normal aí, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção de como que vai funcionar, tá? O treinamento no alto rendimento, ele vai sofrer algumas alterações para algumas idades, tá? Então, o nosso esquema vai se manter, tá? Então, especificamente aí para o alto rendimento aí, para o pessoal que está no Paulista. Terças e quintas, sendo o sub-15 e o sub-14 às 15 horas, o sub-12 às 16h15 e o sub-10 às 17h30, tá? Eu vou passar para o próximo slide aqui já que vocês não vão entender. Então, ó, o que acontece com essas 3 idades aí, ó? O 2011, o 2013 e o 2015, eles vão ter que subir um horário, tá? Um horário aí para poder estar treinando junto com a categoria que vai jogar, tá? Então, essas idades aí, as demais, que é o pessoal 2010, 12, 14 e o 2009 não vai alterar porque ele já está dentro. Então, por exemplo, o 2011 que treinava com o sub-13 vai treinar agora com o sub-14, que a maioria do pessoal está às 15. O 2013 é a mesma situação, 2015 é a mesma situação. Claro que a gente vai entender a adaptação da família para o novo horário aí, são alguns alunos nessa situação, tá? Então, mas para o bem da equipe, para que a gente possa estar treinando junto. Deixa eu liberar a galera aqui, pessoal, peraí. Só um minutinho.
pessoal tá pedindo para entrar. Eita. Eu não tô conseguindo liberar. Ah, aqui um monte. Beleza. Mentir. Boa. Dando continuidade, pessoal. O pessoal que está entrando agora aí, pessoal, boa noite. Depois a gente vai disponibilizar o slide aqui. Vocês perderam alguns slides aí, tá bom? Mas dá para prosseguir daqui, tá? Então essas alterações se fazem necessário aí para essas idades específicas aí para que treine com os meninos da idade, tá bom? Vamos seguir aqui. A convocação, tá? Para jogo. Isso aqui eu estou falando de convocação para jogo. Então, assim, desde a primeira reunião lá quando a gente começou a implantar a questão do Chute Inicial Academy, futebol de alto rendimento, né, a gente colocou a situação, aquela diferença, né, de atividades de alto rendimento para a escola de futebol. A escola de futebol ela tem como objetivo ali o desenvolvimento tão somente do aluno, né, do aluno em si. Tão somente do aluno em si. Porém, o alto rendimento a gente já tem que visar a questão da equipe, né? Por que eu falo isso? Então, o primeiro item aí, ó, ir para jogo e não jogar. A compreensão, o porquê disso, tá? Então, já aconteceu em alguns campeonatos ali da Livofus, acho que até em Capela que a gente jogou, de aluno ir para jogo, tá lá no horário, uniformizado, certinho, porém não entrar no jogo devido à circunstância do jogo, devido à dificuldade, devido à situação de uma possível expulsão, ou o aluno que ele entrar no lugar tá bem no jogo e é difícil tirar no momento ali difícil, sabe? Então, ainda mais um campeonato pesado como esse Paulistinha League, né? Tem que ter essa compreensão de tipo, puxa, vou sair daqui, vou viajar, vou ficar no banco, pode ser que eu não entre. Ou meu filho pode ser que não entre. Então, essa é a realidade do alto rendimento. Dói muito no coração do professor que está ali. Eu bato muito esse papo com o Walter, sabe? De, puxa, vamos colocar, não vamos. Fica naquela, sabe? Aquilo do professor de colocar, de querer incluir todo mundo. Às vezes tenta falar mais alto, só que a gente tenta focar na questão de resultado, de jogo, tá? Então, essa situação. Estejam cientes disso. E no Sub-14 a gente vai tentar implantar uma situação diferente para a gente poder ver como que rola. A gente já fez isso há um tempão atrás, de fazer um rodízio. Então a gente chamou uma quantidade grande de meninos, se eu não me engano tem 20 ou 21 meninos no Sub-14, tá? E a cada jogo a gente vai chamar 15, ou seja, a cada convocação a gente vai divulgar ali na semana e 5 meninos vão ficar de fora. E no segundo jogo, a gente vai fazer um rodízio de quem ficou de fora, quem tá dentro, tá? Por que isso? Porque o Sub-14 ele se mostrou para nós uma categoria que tem bastante qualidade em quantidade também, sabe? Então, vários meninos que às vezes se equivalem na mesma posição, a gente ficou, puxa, vamos chamar esse ou aquele. Não, vamos chamar os dois e tentar promover um rodízio entre eles, para que eles possam vivenciar, para que eles possam estar juntos. Então, no Sub-14 especificamente, a gente vai trabalhar desse modo. Então imaginem, vai ter o jogo domingo. Então na quinta-feira a gente já libera a convocação. Olha, tá convocado fulano, ciclano, beltrano. Esse outro grupo aqui tá de fora, tá? Então, para promover o rodízio entre eles. E claro, isso vai se basear muito na questão do treinamento semanal, né? De como que foi o treino, qual que é a necessidade para o jogo. Questão de posição também influi bastante, sabe? Então a gente se deparou numa situação de fazer convocação. Puxa, a gente tem 6 laterais que aguentam, que dá para ir para o jogo. Puxa, mas como que a gente vai fazer com 6 laterais? Sabe? Ou um monte de atacante, ou o zagueiro. Então, assim, a convocação foi feita muito baseado também na questão da posição. Então, adianta a gente levar 7 atacantes, 2 zagueiros. Um zagueiro machucou e não tem como mudar, né?
Então, são várias situações que a gente conversou nesse período para poder fazer as convocações, e no Sub-14 a gente chegou a essa conclusão de estar convocando pro campeonato um número maior, porém para jogo a gente vai promover esse rodízio aí, vamos tentar equacionar isso da melhor maneira possível, tá? Tentando dar oportunidade para todo mundo, tá? Então são esses dois detalhes principais aí da convocação para jogo, tá? A respeito de taxas, já foi enviado para vocês, né? De como que vai funcionar, tá? Mas é bom a gente falar aqui, poder explicar o porquê dessa decisão. Geralmente a gente cobra um valor cheio do campeonato, né? Até facilita para nós o recebimento, facilita para vocês, às vezes a gente até consegue parcelar no cartão, fica mais fácil de pagar, não precisa se preocupar, porém, nesse campeonato não deu para fazer isso. Então, essas 3 taxas aí, a inscrição é um valor fixo, inclusive a gente já fez todas as inscrições lá, então a gente cobrou um valor fixo de vocês que está no WhatsApp de vocês, tá? Parcelando também, então é um campeonato e ele é um pouco mais pesado na questão financeira também, sabe? Do custo ser maior, taxa de filiação, taxa de campeonato, taxa por atleta. Então a gente chegou naquele valor enviado para vocês, tá? E existem outras duas taxas, esse é o valor fixo. Existem outras 2 taxas que têm o valor variável, que é a questão da arbitragem. Então a arbitragem, como que funciona? Nos campeonatos que a gente participa, a gente calcula uma média de jogos que vão ter e faz o rateio entre os alunos, entre os pais, e cobra uma vez só. Nesse campeonato, a gente ficou meio vendido de como fazer isso, porque até agora a gente não sabe a quantidade de jogos, porque ainda a tabela não saiu, e também não sabemos se às vezes a arbitragem, como a arbitragem é de fora, eles cobram uma taxa extra de deslocamento do trio de arbitragem, tá? Então a gente resolveu nesse momento não cobrar, até para não cobrar a mais do que o valor que seria, e também não tomar prejuízo, não cobrar menos. Então vamos esperar, tá? Tá saindo o jogo, e a gente vai cobrar por jogo dos alunos que forem convocados para o jogo, tá? E a respeito do transporte, aí eu acho assim, é um valor mais variável ainda, porque não tem como a gente num domingo falar para todo mundo, todo mundo vai de ônibus com a gente, sendo que às vezes o pai quer participar, quer levar, então a gente vai ficar muito na decisão da semana. Por isso eu peço o comprometimento de vocês, a gente definir, por exemplo, vai ter um jogo no sábado à tarde em São Paulo, por exemplo. A gente ali até quarta-feira no máximo, tá? Quarta ou quinta, tá definindo, olha, vamos alugar van? Não vamos? A gente vai... os pais que vão de carro, puxa, tem vaga no carro, sabe? Então, vai ser uma logística que a gente vai precisar da ajuda de vocês para estar decidindo, tá? Com aluguel de van ou ônibus, micro-ônibus, depende da quantidade, também tem isso, pessoal, uma outra variável. Por exemplo, às vezes vai ter um jogo só do Sub-10, sabe? Às vezes vai ter um jogo do Sub-14 e do Sub-15, um em cima do outro em outro lugar. Às vezes só o Sub-12 vai jogar. Então tem essa situação também, sabe? Que a gente vai ter que administrar, porque às vezes o Sub-14 vai ter 5 jogos, o Sub-10 vai ter, um exemplo, tá? Vai ter 3 jogos. Então vai variar bastante essa situação, e semanalmente, aí eu vou pedir ajuda para vocês de a gente criar um mecanismo, tá? De agilizar, soltar uma lista, olha, essa lista aqui, quem que vai de carro, quem que vai de ônibus, puxa, quem que vai de van, não deu para alugar van, a gente vai ter que dar um jeito, tá? Então eu conto com a compreensão e também a disponibilidade dos pais, que às vezes, não, se meu filho só vai de carona ou só vai de ônibus, mas poderia muito bem ele pegar o carro dele e ajudar uma vez também, sabe? Então não se colocar na posição, não, arrumem aí que se virem aí que meu filho vai. Não, se colocar a dispor também de poder estar ajudando nessa situação, tá? Aí, eu falei, devia ter rodado antes aqui. Então, a decisão em conjunto entre nós, direção e pais, tá? Os pais participando, que eu tenho certeza que vocês querem estar junto, querem participar, e a participação de vocês é importante. E eu coloquei 2 perguntas aí, ó, possíveis caronas, aluguel de van ou de ônibus. Então a gente vai decidir
vai ter um jogo em São Paulo, eu vou fazer os orçamentos que com as empresas que a gente confia aqui, olha, preciso de um time só, é uma van, é um micro-ônibus. E a gente faz o rateio se for o caso de van ou de ônibus, tá bom? Vamos lá? E eu já toquei nesse assunto, né, pessoal, a questão do comprometimento, né? Então a gente já fez a inscrição das equipes, do pessoal que já confirmou, se você já mandar RG, o RG já foi para o sistema, já está lá, então a gente conta com esse comprometimento. Em relação aos treinos, tem alguns alunos ainda que ainda não conseguiram se adaptar ao treino de terças e quintas, ainda continuam vindo somente de quarta e sexta, e como eu falei, o treino de quarta e sexta, ele tem um caráter, e o de terça e quinta tem outro. Então, para a gente poder estar disputando esse campeonato, pessoal, a gente necessita muito que todos estejam de terças e quintas treinando. Tá? Segunda e quarta, aquela aula que tem todos os níveis, a gente recebe as aulas experimentais, tem o menino que joga o Paulistinha League, tem menino que está iniciando, tem o menino intermediário. Então, assim, pais, eu peço para vocês, tentem, façam de tudo para estar levando os meninos a terças e quintas, para que o Walter tenha o time ali preparado, pronto para, puxa, vou jogar no sábado, quinta-feira o time está completinho ali, onde ele vai poder fazer variações de jogo, onde vai poder combinar uma jogada, onde vai poder combinar um escanteio, saída de jogo. Então, para esse tipo de campeonato, a gente vai enfrentar equipes que às vezes treinam todo dia, pessoal, sabe? Que treinam todo dia ou 3 vezes por semana, então não tem cabimento dos meninos que a gente conta tá treinando de quarta e sexta. Eu sei que é difícil, é um assunto que lá quando a gente começou o alto rendimento a gente colocou isso para vocês, foi um pouquinho maleável nisso, porém assim, a gente não consegue tirar leite de pedra, tá? Então assim, a gente vai enfrentar, como eu falei, equipes pesadas, fortes, os nossos alunos, a gente confia plenamente neles, porém precisamos que eles estejam de terças e quintas ali. Faz total diferença. Total. Tá? O comprometimento também na questão dos jogos, cumprimento de horário. Então, como eu falei, existem multas que nós teremos que arcar caso dê um WO, no caso, sei lá, atrasou. Então, a gente prefere chegar antes. Vocês sabem como que é a viagem nossa. Às vezes tem que estar 8 horas lá no Parque São Jorge, a gente chega às 7 horas. Vai ter viagem na arena, tem que estar 2 horas. Meio-dia a gente chega. A gente prefere fazer assim, então tenham isso com vocês também, tá? Comprometimento com as confirmações no prazo. Puxa, vamos fazer como? Vai de transporte? Beleza, ou vai de carona? Vamos colocar uma data certa para estar confirmando, tá legal? E os pagamentos também, então... tem a taxa de arbitragem no jogo que é em Sorocaba, ficou tanto por aluno. Efetuem o pagamento no prazo combinado para que a gente possa repassar esse dinheiro assim que começar o jogo. O pessoal já pede esse valor de arbitragem, tá? Então, é isso que eu peço para vocês e tem que ter essa disposição, sabe, pessoal? Tem que estar junto para a gente poder se preocupar ali com as situações de campo, que eu possa dar um suporte legal para o Walter ali, que a gente consiga estar focando nessa situação sem ter que se preocupar com pormenores ali de situações. Puxa, um atleta aqui não confirmou, ou esse aqui não pagou taxa de arbitragem, sabe? Então, conto com vocês nisso. Vamos ver se tem mais coisa aqui. E assim, pessoal, é uma reunião um pouquinho mais rápida, vou deixar um pouquinho a abertura aí para perguntas, tá? E a gente vai rumo aí a novos desafios aí, junto com os filhos de vocês, junto com vocês, a comissão técnica, a direção da escola, tá? E eu vou deixar aberto para perguntas, que eu não saiba responder, tá? Porque eu tô diariamente mandando mensagem pro pessoal, querendo saber como que funciona, a questão de data, de campeonato, tá? Tiago Silva abriu o microfone, pode falar, Tiago. Opa, boa noite. E se surgir algum imprevisto em algum dia dos jogos e não der para o atleta ir especificamente naquele dia, tem algum problema, alguma punição? E como são crianças, às vezes eles dependem da gente, né? E às vezes surge algum imprevisto, um chamado extra do serviço,
que o pai acaba tendo que atender de emergência, ou um socorro para alguém. Como que funcionaria isso? Então, assim, Thiago, eu acho que assim, todo mundo está sujeito a isso. Eu estou sujeito a isso. O Walter está sujeito a isso, sabe? Falar que a gente vai punir, cara, a gente não tem esse caráter punitivo, sabe? Ah, não, vamos punir. Porque a gente sabe que às vezes vai furar um pneu no meio da estrada, vai dar uma dor de barriga, vai acontecer alguma coisa, sabe? Porém, a gente gostaria sempre de ficar sabendo e a gente sabe, quando não é real, a gente acaba descobrindo, né? Então, assim, joga em real com a gente e a gente vai entender, por isso que a gente tá chamando mais alunos ali. Então, por exemplo, no Sub-10 ali, acho que tem 16 meninos que a gente chamou. Se precisar faltar um ou outro, a gente tem time para colocar em campo. Não é o ideal, tá? Mas a gente entende essa situação aí, viu, Thiago? Quem que é seu filho, Thiago? É o Matheus Vinícius. Não, obrigado aí. Porque eu sou muito Caxias com essas coisas, mas eu também pergunto porque se surgir um imprevisto, eu não quero ser visto como negligente, né? E sim como Sim. Não, entendo, uma entendo. eventual necessidade mesmo. Não, sem isso. Não entendo, cara. É assim, imprevisto acontece, não tem como. Ontem aconteceu um imprevisto, tive que remarcar a reunião com vocês. É, mas é assim, a gente vai se falando e jogando na lealdade mesmo. Tá ok, sem problema. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguém pode abrir o microfone aí. E sim, vou disponibilizar. Vou acabando aqui, eu mando o slide aí no grupo aí. Talvez os slides estão mais assim pontuais, coisas que eu vá colocando, não tá tão explicativo, mas eu vou enviar sim. Mas alguém pode abrir o microfone aí, pessoal. Ô, Thiago, eu vou pedir para você. Isso, obrigado. Pessoal, podem abrir o microfone aí, as dúvidas de vocês ajudam a gente aqui a sanar muitas coisas, viu? Boa noite. Olá, boa noite. Quem é? Amanda, sua mãe do Deyong. Gostaria de saber se terão treinos específicos para o campeonato, em dias específicos, com o time já montado, até para, acho que, arrumar alguns erros de outros campeonatos, para os meninos estarem mais preparados mesmo, até pela proporção do que é o campeonato, né? Sim, Amanda, os treinos ocorrem, sim, vão ocorrer nos horários já previstos, né, que já vem ocorrendo em terças e quintas. E sim, conforme for acontecendo o campeonato ali, o tipo de treinamento ali, para a equipe jogar junto. Por isso que eu falei que é importante essa situação, né, de pessoal que às vezes ainda não se adaptou ao horário de terça e quinta, são poucos, mas tem, estejam participando de terça e quinta sim, vai ter treino específico sim, e é no decorrer do campeonato. Então, por exemplo, tá tendo treino específico para Livofus, assim, sabe? Então, o campeonato que ficou lá atrás, mas a equipe tá jogando junto, a equipe tá participando. Às vezes não precisa estar os 11 ali formadinhos para um treino. Às vezes o professor quebra ali a defesa, o lateral, que tá jogando junto, meio de campo, sabe? Então, respondendo sua pergunta. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Pode abrir o microfone aí. Eu acho que é isso. O pessoal que entrou depois aí, importante deixar o nome no chat aqui, tá? Pra gente saber todo mundo que participou, depois a gente copia e cola e faz uma conferência aqui de quem entrou e tal. O pessoal tá levantando a mão, eu acho que é melhor, deixa eu ver. Acho que é melhor abrir o microfone e poder falar, viu? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Pode abrir o microfone, pessoal. Pessoal Acho que. que o meu tá aberto. Sim. Pode É o falar. pai do Vitor. Oi, O pai do Leonardo. Vitor não, o pai do Thiago Guimarães, né? Do Vitor também. Tudo bem? A minha pergunta seria sobre os uniformes de viagem. Se vocês estão pensando em alguma coisa específica ou não. Ou manter só do. Que agora chegou a época de frio, né? Então, Leonardo, a gente não pensou em nada ainda nesse momento de viagem, mas assim, o que acontece? Na viagem que a gente fez
Em julho, né, a gente tinha disponibilizado lá a questão do agasalho, né? Eu acho que foi legal, assim, acho que estavam uns 85% dos meninos, todo mundo agasalhado. É bacana estar se apresentando, mas assim, pontualmente pro Paulistinha League aqui, a gente não pensou em nada, assim, especificamente para Entendi. isso, entendeu? O que eu posso falar para vocês, assim, que existem ainda a situação do agasalho. O agasalho, o que acontece é assim, é difícil a gente trabalhar com estoque com o agasalho, sabe? Como ele sai pouco, mas a gente pode pensar em alguma coisa que tá entrando frio aí, né? O pessoal poder estar usando sim. Ah, de repente, não sei, o agasalho da última viagem tinha alguma coisa específica da viagem? Não podia manter aquele agasalho, né? E a gente pegava, né? Sim, não, né, ele não tinha nada específico, tanto é que o agasalho dos professores é o mesmo, sim, não tinha nada específico. A gente pode pensar em algo nesse sentido sim, viu, Leonardo? É, daí quem já não. Que bastante tem, né? Que nem o meu menino, ele é meio desligadão, então ele vai falar bem em cima da hora pra gente. Quando eu fui atrás, já tinha encerrado a venda, né? Tá, Então, de repente, eu podia continuar, porque de quem já tem não tem que comprar, e quem não tem estaria se adequando, né? sim, Fazer uma lista aí, não, e vocês sim, mandavam fazer isso, né? não, agradeço a sugestão, dá pra gente pensar em alguma coisa especificamente para esse grupo, a gente coloca lá e vê essa situação aí de para ter o agasalho sim, agradeço. Beleza, então. Depois dá um toque lá, estamos monitorando por lá. Perfeito, Boa então. noite aí. Boa Falou? noite, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Pessoal que levantou a mão aí, só abrir. Olha, eu vi que tem que estar com a mão. É que eu não sei abrir a fila. Ah, aqui, abrir fila. Deixa eu ver. Alessandra. Quer falar, Alessandra? Ou às vezes eu aperto sem querer, né? Deixa eu ver. Natália Silva. Ou a Flávia Holtz. Pode abrir o microfone, por favor. A Flávia. Oi, Flávia. Viu, Jason, uma pergunta. Eu não lembro de ter visto quando vocês mandaram o WhatsApp, né, todo descritivo lá, esse negócio de ambulância, tal, equipe médica tem, né? Ou não tem? Ou não foi falado? Eu não lembro. Isso foi falado lá no congresso que a gente foi lá no final de julho, Flávia. É assim, o que acontece? Isso aí, eles fazem uma recomendação para a equipe que é mandante. Então, por exemplo, que nem a gente faz aqui, tem os nossos eventos, a gente contrata o bombeiro e tal. Então, assim, vai depender muito. Ah, a gente vai jogar com o time X lá em São Paulo, um exemplo. Vai depender deles de ter algum bombeiro lá. Não é da organização, e sim é uma recomendação que a organização faz para quem é mandante do jogo. Entendeu? Então, se vai ter um socorrista que seja lá, né, um bombeiro, alguma coisa, depende do pessoal do mandante do jogo, sabe? Não, tá entendido. Quer dizer que, de repente, por exemplo, um dia fosse em Sorocaba, fica a critério de vocês, de repente, definir se vai ter um bombeiro ou não. Perfeito, exatamente isso. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Tem mais alguém? João Batista? Olá, Diego, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Em relação a isso, tudo bem, graças a Deus. Em relação a essa pergunta que ela fez agora aí, então não se torna uma coisa obrigatória, e sim de cada, ficou meio que à vontade de cada equipe. Exato, exatamente. É uma recomendação que eles fazem que tem, entendeu? Mas não é obrigatório, entendeu? Então é diferente, por exemplo, de um campeonato paulista da federação mesmo, que joga as categorias de base. Ali é obrigatório, tá no regulamento, se não tiver uma multa pesadíssima de ter que ter ambulância, ter que ter um médico, sabe? Mas esse campeonato específico foi feita uma recomendação, entendeu? E outras situações que eles colocaram lá é assim, a gente tem que apresentar um campo fechado, cercado, que a gente possa estar tendo jogo, com os vestiários para as duas equipes, sabe? Alguns pontos ali mais essenciais para ter o jogo, porque a gente sabe que tem campo por aí que não tem essas condições, né? Que nem, por exemplo, tem o nosso lá. Então, essas são as situações. Porém, eu também não sei como que é a fiscalização deles, sabe?
de, puxa, tem que ter isso, aquilo, mas e aí na hora do jogo lá? Eu não sei se vai ter alguém para ver. Como eu nunca participei, só participei assim de ver, de ouvir falar, de estar em alguns jogos do campeonato, eu não sei como dizer na prática como que é, entendeu? Vamos descobrir. Tá, é para que mais que não venha a repetir aquele acontecido chato, né, do Brasil Cup, que era um nível internacional de campeonato e, puta, uma empolgação geral da galera. E aí, por falta de segurança dos organizadores, aconteceu aquilo. Muito desagradável. Inclusive, tem até crianças hoje aí que sofrem com isso, com esse medo, né? Então, a gente, como pai, a gente foca muito, vocês também, né? Principalmente pela escola, e vocês mostraram essa atitude de voltar embora do campeonato, tendo uma equipe já classificado para a semifinal, que era o Sub-13. E aí vocês ter essa preocupação novamente de cobrar, não cobrar, mas assim, ficar meio atento sobre essa segurança no campo, porque nós, como os torcedores do Corinthians Sorocaba aí, a gente é bem cauteloso nesse ponto, porque vocês batem muito nessa tecla de a torcida tem que tomar cuidado, isso tal. Só que tem um outro lado oposto, e vocês não têm como cuidar do lado oposto. Só que a organização tem que manter uma segurança dentro dos campos para que não volte a acontecer o que aconteceu no Brasil Cup. Isso é a minha preocupação. Sim, e é a nossa também, sabe? É a nossa também. Então, assim, depois do ocorrido lá, a gente pensou 1000 vezes em continuar com essa, sabe? Tão forte que foi o negócio lá, sabe? Por isso que esse campeonato já estava em vista e, assim, não foi uma escolha, vamos jogar. Né? Eu conversei com um monte de gente, pessoal lá do Corinthians que joga, sabe? Fiquei um tempão conversando com o Igor, coordenador lá, ele recomendou o campeonato, como que era, como que não era. A gente fez questão de nossa equipe toda lá no congresso, que tinha bastante gente, sabe? Bastante gente mesmo. Então, assim, me transpareceu durante toda essa negociação, conversando com um monte de gente no congresso, que é um campeonato adequado, legal, sabe? Então, são situações que acabam fugindo e com certeza é uma das preocupações aí, nossa, aí, sem dúvida, viu? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Então vamos lá, pessoal. A gente tem mais um tempinho aí. Se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone. Eu, o pai do Vitor de novo. Só para nível do Thiago Guimarães, mania de falar Vitor, desculpa. Só título de experiência. Eu já joguei esse torneio com o Vitor. É outro nível, viu? Pode ficar tranquilo que a organização não fica. Geralmente são clubes fechados, sabe? Não fica a movimentação, a receptividade é sossegada. Eu disputei com o Vitor 2 anos esse torneio. E depois um Paulista Cup. É, pelo assim, pelo pouco de que eu corri com ele, fui para São Paulo, São José dos Campos, é tranquilo. É outro nível de campeonato, viu? Pode ficar tranquilo que. Sim. E você falou, o pessoal que recomendou também, né? Já recomendou diferenciado, né? Mas é pela experiência que eu já tive, então não será tranquilo, sabe? Não, legal, Leonardo. Bacana saber. Então, assim, são só situações vindo positivamente, né? Do campeonato, da organização em si, né? Não falo nem do nível das equipes, nada, é mais organização de segurança mesmo, né? Sim. Então é isso. E com quem está envolvido também, né? Não é, está envolvido direto com a federação, apesar de não estar tanto ali as regras seguindo rígida, né? Mas é direto à Federação Paulista, ligado, né? Muitos clubes que a gente vai, não sei se a gente cair, tem, se você vai chegar no clube, você vai ver na parede lá, jogador famoso que saiu dos clubes. É bem legal. Sim. Quem for acompanhar é bem legal. Não, e assim também, né, a reputação das equipes também está em jogo ali, Sim. né? Você imagina, qualquer situação que saia fora da curva ali, todo mundo fica sabendo, ninguém mais quer saber que participa do campeonato. Então, É bem por aí. não foi o mesmo respaldo que a gente teve lá em Poços de Caldas, né? A pegada é diferente, né? Eu acho que assim, o pessoal falava isso mesmo e a gente pode ver, sai um pouquinho do circuito de São Paulo aqui, acaba ficando mais amadora a coisa, assim, né? E
E esse campeonato ele está ligado diretamente também com a federação. Então eu acredito que vai ser bem bacana. Mas agradeço. Mas é tranquilo. Que é isso. Pessoal, então assim, basicamente é isso, tá? Décio, pode falar, Décio. Boa noite, Izzy, tudo bem? A rotina dos treinos, né, dessa modificação, eu sou o pai do Nicolas, né, do Sub-11, que vai jogar 12, mas eu vi lá que vai ter uma alteração lá nos treinos, né, de horários. Isso começa a partir de quando? Porque eu preciso me programar, cara. Então, a ideia é, como quinta-feira é feriado, a ideia é começar a partir da semana que vem, porém a gente entende a situação aí de cada família aí, e às vezes poder estar esperando mais um tempo para organizar a logística aí familiar, tá? Mas Tá. a situação é isso, é terça que vem, daqui uma semana, dia 20. Ah, tá bom, perfeito. Obrigado. De nada. Então é isso, pessoal. A gente vai usar bastante o grupo lá. Por enquanto eu tô deixando o grupo fechado, tá? Enviando as situações para vocês. Quando a gente chegar na situação de definição, principalmente a questão, principalmente não, acho que talvez seja a única ali de transporte, aí a gente abre o grupo de forma bem organizada ali, também para não virar aquele grupo de bom dia, de boa tarde, de amém, né? Que a gente possa ser bem direto ao foco ali, definir, puxa, vai ter um jogo em tal lugar com tais categorias. Ó, para ir de van, vai sair tal horário, tal dia, custa tanto. Aí a gente abre uma enquete, vê alguma situação lá, para a gente poder estar equalizando essa situação que talvez seja a única que a gente vai ter que se falar mais ali, tá? Assim que sair a tabela de jogos, vocês inclusive estão convidados aí, acessa a Paulista Cup, eu vou mandar no grupo Paulista Cup lá, eu acho que do Sub-10 já saiu a tabela com as equipes, eu vi ontem à noite, hoje eu não entrei, mas a ideia é que eu acho que nos próximos dias aí já esteja a tabela completa lá e vamos que vamos. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso, né? Se mais alguém quiser... Então é isso aí, pessoal. Então, hoje só participou eu, o Walter tá em treino lá. O ideal seria ele estar junto, mas eu acho que é algo mais da direção mesmo, assim, sabe? E vamos que vamos, pessoal. Agradeço aí quem participou, disponibilizou o tempo de vocês aí, tá? E qualquer novidade a gente manda no grupo lá, tá bom? Tô mandando agora para vocês o link para vocês entrarem lá no site, darem uma olhada como que funciona e esse PDF aqui também. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Uma boa noite. Valeu.